E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o Exerbo. Tá? O Exerbo é um sistema Linux que foi criado por um grupo de usuários que já não estavam tão contentes com o Portage, o gerenciador de pacotes do Gentoo. Então eles criaram o Paludes. A partir do momento que o Paludes foi criado, foi desenvolvido então o tal do Exerbo. O Exerbo ele tem um diferencial, que ele é tido como um sistema um pouco mais difícil que o Gentoo, ou Gentoo, e um dos diferenciais dele é justamente a utilização do Paludes como gerenciador de pacotes. Ele é um gerenciador de pacotes muito bom, ele tem um diferencial muito grande do Portage. O diferencial dele é que ele trata cada pacote como se fosse cada repositório como se fosse um pacote. Então, digamos que você queira adicionar um novo repositório, eu vou mostrar aqui para vocês agora. A gente consegue ver os repositórios aqui, ó. Packages. Então, digamos que a gente queira adicionar um novo repositório. Então, eu vou testar aqui a adição desse Scientific. Tá, então eu vou instalar esse aqui só para a gente testar. Então, o comando é bem simples. É cave resolve --execute e nome do repositório. Então aqui ele já vai começar a fazer a adição do repositório. Ó, aqui ele disse que não conseguiu fazer a instalação porque não tem aquele Haskell no oficial. Então agora a gente vai fazer a compilação desse Haskell. Então depois que a gente fizer a compilação desse, a gente faz do Scientific. Tá, então aqui eu vou mostrar para vocês basicamente como que funciona a instalação do Exerbo, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Não é. É bem simples. É só seguir um método de instalação. E posteriormente eu vou mostrar para vocês ele já rodando. Então, são dois métodos. Então, basicamente, para fazer a instalação do Exerbo, o que a gente precisa? A gente precisa de um inicializador, que aqui a gente está... A recomendação deles é que se inicie pelo System Rescue CD, que seria uma forma mais simples, mas você pode iniciar a instalação a partir de qualquer outro sistema Linux. Então, faz o boot pelo sistema Linux, particiona o disco, feito o particionamento, monta, faz o download, lógico, do stage lá do sistema operacional. Então, aqui a gente tem os stages já do Exerbo. Então, no caso, a gente faz o download do último stage. Feito isso, a gente checa, faz um checksum para ver se está tudo ok, se as assinaturas batem, se é o original mesmo. Então, depois a gente extrai. Feita a extração, a gente começa a montar as partições aqui. Feito isto, a gente faz um chroot, feito o chroot, a gente começa, bem dizer, a configurar o sistema. Então até aqui é bem simples, é baseado, bem dizer, muito parecido com o Gentoo. O diferencial que eu achei teve um pouco interessante aqui é que, como é um processo bastante manual, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui ó, a gente tem que vir aqui no site do kernel, baixar a última versão, a versão mais estável do kernel Linux. Então, a partir dali, a gente começa a fazer a configuração do kernel. Isso aqui é um pouco interessante. Então, isso aqui é uma coisa que eu gostei também, que a gente vai lá, verifica a versão do kernel que a gente quer executar, faz o download, faz a configuração, compila o kernel. Depois do momento que a gente compilar o kernel, aí sim a gente está na fase final. Então, a fase final seria colocar um init system, colocar o grub, se a gente for utilizar o grub como ali na inicialização do sistema. Então, o diferencial dele, do Paludes,
diferencial do Exerbo, que ele utiliza o Paludes, e o diferencial do Paludes ele é que ele é bem dizer, melhor do que o Portage do Gentoo. Então aqui vou mostrar para vocês o porquê ele é melhor. Então aqui tem alguns recursos, ó. Então já vou mostrar para vocês. Ele é um pouco mais fácil de trabalhar com a questão dos pacotes, ou grupo de pacotes. Então, ele é mais rápido que os outros e mais rápido que o Portage. Por quê? Porque ele é escrito em C++. Então, como eu expliquei, o Portage ele é escrito em Python. Então, C++ é uma linguagem um pouco mais rápida, ou bem mais rápido o gestor de pacotes. Então, ele não tem muitas grandes bibliotecas. Ele tem uma integração de segurança nativa. Então, a questão também de quebra de pacotes ou reparação do sistema, ela fica melhor. Consegue resolver os problemas que tiver com o teu sistema com o Paludes de uma forma mais rápida. Aqui, ó, capacidade de continuar uma coleção de instalações após uma falha e tomar compilações com falha com muito mais flexibilidade do que o que é oferecido pelo Portage. Capacidade de gerenciar pacotes mesmo onde nenhuma rebuild está disponível. Capacidade de reinstalar automaticamente os pacotes SCM após um determinado período, diariamente ou mensalmente. Então são muitos benefícios que ele proporciona ao usuário. Então aqui eu já fiz a instalação. Então a gente vai para a próxima, que seria o Scientific. Então aqui, ó, vocês viram que aconteceu aquele erro porque ele precisava desse Haskell aqui. Então eu coloquei ele e agora eu consigo colocar o Scientific. Depois que eu colocar o Scientific, que eu vou conseguir executar a instalação de algum desses programinhas aqui, ó. Então são vários programas que tem aqui. E assim funciona basicamente com todo o resto. Então no caso, vou usar uma virtualização. O cara vem aqui, faz a compilação disso aqui, e depois tu escolhe o que tu quiser utilizar. Então é bem simples, tem aqui Fickroot, Fixegaroot, temos até o Docker. Acho que a gente pode mostrar isso aqui para vocês já. Então, feito isso, estou com duas telas em aberto aqui, depois eu já explico o porquê. Então, só fechar aqui. Então agora a gente vai fazer um Resolve no Virtualization, né? Então ele já vai começar a fazer a instalação aqui do Virtualization, todos os repositórios. Depois que ele fizer isso, a gente pode colocar aqui, vamos lá, colocar esse Docker CLI aqui. Tem o Docker Compose também. Feito. Então, vai lá. Então, esse aqui. Então, o comando basicamente é cave resolve -- execute Docker CLI. Agora já vai começar a compilação. Começou a compilar o pacote. Então esse sistema ele tende a parecer um pouco sinistro para usuários convencionais, porque ele basicamente ele não está tão preocupado assim em, digamos, se parecer tão fácil, né? Mas ele se torna fácil a partir do momento que você começa a entender um pouco mais como funciona o sistema Linux. Então, a partir do momento que você faz uma instalação ali de um Gentoo, que você aprende como que funciona cada pacote, como que funciona a questão de particionamento, a questão do init system, você começa a se tornar mais hábil para trabalhar com outros sistemas. Então, nenhum sistema em si é difícil. Ele se torna difícil se você não buscar aprender sobre ele. Então, a ideia é que você se torne cada vez
mais hábeis no mundo Linux se vocês começarem a partir para sistemas um pouquinho mais difíceis, ou que a maioria das pessoas tendem a achar mais difíceis, como é o caso do Gentoo, como é o caso do Exerbo. Se eu não tivesse aprendido um pouco sobre o Gentoo, eu jamais teria vontade de aprender sobre o Exerbo. Então, eu não migrei ainda para o Exerbo, mas é um sistema que eu quero colocar ele para rodar num disco, e por eles ter toda essa performance. Então, é um sistema muito bacana e o gerenciador de pacotes deles é muito bom. Aqui, até nas configurações dele, como ele bem dizer, é um pouquinho parecido ali com o Gentoo, tem como você utilizar também as configurações que você já tenha aí no teu Gentoo aí, dentro do Exerbo. Só que, lógico, eles falam que não é tão aconselhável ser feito isso, mas você consegue colocar aí também. Então aqui ele demora um pouquinho para compilar, porque ele vai compilar todos os pacotes aqueles que eu configurei. Então, enquanto compila lá, eu vou mostrar para vocês um método que vocês podem testar sem ter muita dor de cabeça, no caso para pessoas que têm pressa. Então, se você tem pressa e não quer fazer a instalação do zero, cara, roda o Docker na tua máquina, seja um Gentoo aí, seja o Gentoo que você estiver utilizando, um Ubuntu da vida, ou até mesmo um Windows, consegue rodar um Docker. Feita a instalação do Docker, tu vai fazer o quê? Tu vai entrar no teu terminal e vai rodar esse comando aqui. Esse comando aqui ele já tem, já é uma imagem pronta já do Exerbo. Então basicamente tu vai dar um Docker pull, roda aquele comandinho aqui, roda esse comando. Feito a execução deste comando, tu vai entrar dentro da imagem. Como é que tu vai fazer para entrar dentro da imagem? Tu vai vir aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui que fica mais fácil. Roda o comando docker pull, coloca aqui qual é o container que tu vai colocar ali para rodar, e depois tu dá docker images. Então ali no docker images já vai ter alguma coisinha, ó. Então, caso tenha corrido tudo certo, vai ter a imagem aqui e o image ID. A partir desse image ID que a gente vai conseguir entrar dentro do sistema. Então, o comando para entrar dentro do sistema é esse aqui: docker run -it, coloca a ID da imagem e bash. Feito isso, a gente entra dentro do Exerbo. Então aqui eu já estou dentro do Exerbo. Lógico, aqui eu não estou com... Deixa eu... Execute. Ah não, já tem o comando git. Já tem o comando git. Eu vou colocar um neofet aqui. Bem simples. Vamos vir aqui, neofet. Eu não sei em qual repositório que fica o neofet lá. Então vou fazer via git mesmo. Então só vou clonar aqui bem rapidinho. Git clone. É que nesse aqui eu já tenho rodando. Nesse aqui, como eu iniciei agora, eu não tenho neofet. Então, feito isso, vamos dar um primeiro aqui. Neofet. cp. Neofet. Vou largar ele no barra bin lá. Então, se a gente vier aqui agora, é isso aqui. Então, ele já está funcionando. Então, aqui eu já estou há 4 dias rodando ele nesse Docker aqui, na verdade. Então, já está aqui a utilização de memória RAM e tudo mais. Então, basicamente é isso, tá? Então, vou dar um exit aqui. Então, o comando é esse aqui. Eu vou deixar na descrição a instalação dele via Docker para vocês, e aqui para o comando para vocês entrarem dentro dele e brincarem, né? Verificarem como que funciona o sistema. Então aqui eu já coloquei o Docker Clear, digamos que eu queria colocar o Docker Compose também. Então é bem simples. A parte de configuração dele, vocês têm que dar uma lida na documentação. Então recomendo que vocês leiam a documentação dele
Ele é um sistema que, é assim como o Gentoo, assim como o Gentoo, ele aparentemente parece difícil, mas a partir do momento que você começa a ler sobre ele, começa a ver como que o sistema funciona, ele se torna um sistema simples, tá? Então, leiam sobre ele, verifiquem os benefícios da utilização do Paludes, tá? E se vocês tiverem um disco sobrando, vale a pena vocês testarem esse sistema, vale muito a pena, porque o, por ele ser, por ele utilizar um gerenciador de pacotes que é melhor do que o Portage, cara, o Portage já é bom. Então imagina um Portage com Nitro, então é basicamente isso. Então o sistema ele fica bem rápido, vocês podem ver que aqui ele, bem dizer, ele fica muito rápido. E é isso, pessoal. Isso aqui foi um breve resumo do Exerbo, um sistema operacional para os psicopatas do código. São pessoas que tendem a meio que dificultar um pouco as coisas, mas, cara, vale a pena, vale muito a pena. Esse sistema aqui o pessoal tem um pouco de receio de testar por ele aparentar ser difícil, mas não é tão difícil quanto parece, tá? Eu mostrei aqui para vocês, é bem simples a instalação. Vocês podem colocar uma interface gráfica ou testar só via terminal, ou se vocês tiverem muita preguiça de instalar o sistema ou pouco tempo, vocês podem usar via Docker. Então é isso aí, esse foi mais um vídeo do canal e valeu, até a próxima.